em que a administração se cala quando deveria se pronunciar. Pense nas inúmeras situações em que a administração se omite quando deveria dizer. Essas situações nas quais a administração se silencia quando tinha o dever de se manifestar, essas situações às quais a administração se omite quando a lei determinava o seu pronunciamento, a doutrina chama de o silêncio da administração. Então, falar em silêncio da administração é falar naquelas situações, naquelas circunstâncias nas quais a administração não diz quando tinha o dever de dizer. Não fala quando tinha o dever de falar. Exemplos de todos os dias. Imaginem, você é de uma determinada unidade da federação, você mora no Espírito Santo e, de repente, você decidiu mudar para outro estado, decidiu mudar para o estado de Minas Gerais. Quando você mudou para o estado de Minas Gerais, você sentiu a necessidade de renovar a sua carteira de habilitação. Mas para você renovar, para facilitar, você solicita ao órgão de trânsito mineiro a transferência do prontuário. Você fala, ó administração, ó Detran, por favor, transfira o meu prontuário do Espírito Santo para Minas Gerais, já que eu resido aqui. A administração simplesmente não diz que sim, nem que não. A administração simplesmente se silencia. Ela não fala nem que sim, vamos realizar a transferência, ou também não diz não vou fazer por causa disso. Ela simplesmente se cala. Essa situação caracterizada pela inércia da administração, nós chamamos de quê? Nós chamamos de o silêncio da administração. Por que o silêncio da administração é importante? Porque o silêncio da administração não é ato administrativo. Vocês acabaram de anotar, acabaram de perceber. O ato é a declaração do Estado. O ato é a exteriorização da vontade do Estado. Quando o Estado se silencia, o Estado está exatamente não exteriorizando a sua vontade. Quando o Estado se omite, ele está exatamente não exteriorizando a sua manifestação de vontade. Então, o silêncio não é ato administrativo. A pergunta subsequente vai ser: se o silêncio não é ato, porque o silêncio não diz nada, o silêncio é o quê? O silêncio é um fato administrativo. Por que o silêncio é um fato? Porque é um acontecimento que gerou consequências no direito administrativo. Quais consequências? Você, cidadão que pediu a transferência do prontuário, você tem o direito constitucional a uma manifestação da administração. Você tem o direito constitucional à administração dizer sim ou não, por quê. Para a administração, também há consequências, porque o servidor que deveria dizer e não disse, ele foi negligente. O servidor que deveria agir e não agiu, ele foi omisso e responderá por sua negligência, por sua omissão, porque todos os estatutos de servidores públicos trazem essa previsão de negligência no serviço. Então, o silêncio da administração é exatamente a situação caracterizada pela omissão. Se há omissão, não há declaração. E se não há declaração, não é ato administrativo. Mas como produz consequências jurídicas, é fato administrativo. É o primeiro ponto a se dizer aí no conceito de ato administrativo. É toda declaração do Estado. Depois o conceito continua dizendo, é toda declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Que expressão é essa? Essa expressão significa que eu tenho outras pessoas que não o Estado que praticam atos administrativos. Eu tenho outras pessoas que não o Estado que praticam atos administrativos, como as concessionárias de serviços públicos, as permissionárias de serviços públicos, aqueles que exercem função delegada, não são o Estado, mas praticam atos
administrativos. É toda declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, inferior à lei, subjacente à lei e a título de cumpri-la. Isso é fundamental. O ato administrativo, ele só existe para dar cumprimento à lei. Ele só existe para especificar o conteúdo da lei, para explicar a lei e tornar possível a sua aplicação. Se o ato é inferior à lei, se o ato é subjacente à lei, se o ato só existe para tornar possível a aplicação da lei, o ato administrativo jamais pode contrariar a lei. O ato administrativo jamais pode dizer o que a lei não disse. Jamais pode dizer mais do que a lei disse, porque ele é inferior à lei e existe para cumprir a lei. E penúltimo, regido pelo direito público. E aí você vai decorar. Você vai decorar porque se o ato não for regido pelo direito público, não é ato administrativo. Se o ato não for regido pelo direito público, ele pode ser o que ele quiser, mas ato administrativo ele não vai ser, porque ato administrativo sempre é regido pelo direito público. Ô professor, mas o que significa dizer isso? O que significa dizer que o ato administrativo é regido pelo direito público? Significa dizer que quando se pratica o ato administrativo, quem o pratica exerce prerrogativas públicas, exerce poderes públicos, age na qualidade de poder público, revestido de poderes e revestido de restrições. Aplica-se o famoso regime jurídico administrativo. Quem pratica o ato administrativo age na qualidade de poder público, com todas as prerrogativas, com todos os privilégios que colocam a administração no nível de supremacia em relação à sociedade. Não pode esquecer. E por último, o ato administrativo, ele sempre se sujeita à apreciação do poder judiciário. Outro ponto que vocês jamais podem esquecer. Gente, todo ato administrativo se sujeita à apreciação do poder judiciário. Todo. Não interessa a natureza do ato. Não interessa a categoria do ato. Não interessa se o ato é um ato geral ou se é um ato individual. Não interessa se um ato é discricionário ou se o ato é o quê? Vinculado. Não interessa. Interessa é ato administrativo? Ele se sujeita à apreciação do poder judiciário. E é isso que caracteriza o ato administrativo, ou melhor, é isso que diferencia o ato administrativo, como eu disse, do ato judicial. O ato judicial é imutável. O ato judicial é imutável. O ato administrativo, não. Ele sempre se sujeita à apreciação do poder judiciário. Não podemos esquecer que no Brasil vigora o sistema inglês. Vigora o sistema inglês, também chamado de unidade de jurisdição, consagrado no artigo 5º da Constituição, inciso 35. O que diz o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal? Não se livrará, ou melhor, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Portanto, o ato administrativo sempre pode ser apreciado pelo Judiciário, no que toca à sua legitimidade. Isso aí é o ato administrativo. É a declaração do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, subjacente à lei, a título de cumpri-la, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Esse é o conceito amplo de ato administrativo. É importante dizer que alguns estudiosos, alguns doutrinadores, vão falar assim, peraí, esse conceito é muito amplo, esse conceito é amplo demais e acaba abrangendo outras categorias de ato que não nos interessa, porque para a gente só interessa o ato administrativo propriamente dito. Então, outros estudiosos preferem restringir esse conceito e não dizer ato administrativo é toda declaração. Não, eles vão dizer ato administrativo são apenas as declarações unilaterais e que produzem efeitos imediatos. O que o conceito restrito faz
é diminuir